Bora, salve, salve, rapaziada do YouTube. Vida de grower na área novamente. 21 graus, 71% de umidade aí. Hoje, dia 16/6/2026. Viemos fazer um dos vídeos mais esperados aí, que é uma coisa que eu gosto muito, particularmente. Essa aqui não, essa aqui não. Essa daqui é a minha tesourinha de fazer meus baseados, né? De fazer ice, ó, pode ver que a pontinha tá queimada, né? E eu vou usar ela mesmo, a única tesourinha que eu tenho aqui pra cortar os nossos esperados clones, né? Então eu vou pôr ela aqui, ó. E aí é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer os clones. Tô aqui, ó. Tá vendo aí, rapaziada? Daquele jeito, né? Aqui também tá uma caipirinha que eu fiz. Tá vendo aí o gelinho? Bebendo, fumando e comemorando, né? Tô feliz pra caralho. Toda a nossa evolução aí, ó. Coisa mais linda. Não sei qual string é essa, qual genética se refere a essa planta, porém magnífica, né? Exótica, linda demais. Aí, coisa mais linda. Eu sou apaixonado nessa espécie de planta. Tá ali um dos clones que eu vou tirar. Essa espécie de planta, né? Vocês sabem o nome aí. Eu sou apaixonado, cara. Linda, linda, linda. Olha que coisa mais linda, rapaziada. Essa daqui nem se fala, né? Falar pra vocês o tanto que essa Drucken Bastard tá saudável, tá linda, mano. Não tá escrito, tá ligado? Tá linda demais, velho. Essa daqui, ó, que tinha travado, graças a Deus, voltou, se recuperou. Tá vindo aí, ó. E a gente tem um brotinho aqui, ó. Vê, foca. Aí. Tem um outro aqui também, inclusive, vou até jogar uma água aqui que ele tá querendo. Aí, rapaziada. Coisa mais linda, velho. Ter uma câmera boa é bom por causa disso, ó. Vocês conseguem ter a proporção que eu tenho aqui, né, velho? Como já tá. Então é isso, vamos lá. Rapaziada, como fazer clones de cannabis sem gastar nada? Custo zero. Como fazer isso? Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. Cânhamo, né? O cânhamo. Pegar aqui, vou colocar aqui, ó. Vou deixar ali, depois eu taco fogo quando eu acabar aqui o vídeo. Seguinte, rapaziada. Bom, hein? Seguinte, vocês vão precisar de 3 material. Na verdade 4, né? Mas eu vou focar aqui em 3. Porque o quarto todo mundo tem em casa. E vocês vão conseguir fácil. Apesar que esses daqui também, né? Mas vamos lá. 3 material vocês vão precisar, rapaziada. Uma garrafa PET, certo? De preferência aquela de 3 litros ou de 2,5 litros. De preferência ela, tá? Se você tiver uma cúpula profissional, melhor ainda, velho. Melhor ainda. Se não tiver uma cúpula profissional, pega uma garrafinha dessa que a gente vai fazer uma cúpula com essa garrafinha, tá? E eu vou ensinar vocês a como fazer isso. Aqui, vocês vão precisar de uma erva babosa, né? Que é essa planta aqui, certo?
Aqui no caso é uma folha dela, né? Aliás, né? Tá ali o líquido, ó. Ali, ó, tá o líquido aí, ó. Tá vendo, rapaziada? É esse líquido aqui que vai ser a substância mágica, tá? Vocês vão precisar da erva babosa, um pouco do líquido dela. Vocês vão precisar de uma tesourinha, velho. Esterilizar, tá? A tesoura. Eu não tô com álcool aqui, então eu vou limpar ela, que pode ver, ó. Tem cânhamo aqui na ponta. Cadê? Olha aí, ó. Isso aqui pode afetar, tá ligado? Isso pode afetar, então eu vou queimar tudo isso aqui no isqueiro. Vai ser a única pausa aqui que vai ter. Vai ser pra mim esterilizar aqui, tá ligado? Ou nem vou pausar, velho. Olha só, já tive uma ideia. Vou abrir um pouco assim, ó. Nem vou pausar. Pronto. Vamos lá. Então é isso, rapaziada. Dito isso, tendo esses três material, qual seria o quarto? O quarto vai ser algo que aqueça simultaneamente. Só que não é algo que aquece para ferver, tá ligado? Mas algo que aqueça moderadamente, que morne, um pouco menos que morne. Sacou, rapaziada? Por que isso, bruxo? Porque a gente vamos precisar de um calor para incentivar o enraizamento das plantas. Fechou, rapaziada? Com essa fonte de calor, a probabilidade de vocês enraizar é muito grande, tá ligado? Usando a erva babosa. Eu conheço ela com a erva babosa, é a aloe vera, né? Erva babosa. Usando a erva barbosa e usando uma fonte de calor, vocês vão ter sucesso total. Igual eu já tive várias vezes. Eu já percebi que no AliExpress, em alguns sites, se você pesquisar por horticultura, você vai encontrar algumas mantas, algumas coisas que eles aquecem para facilitar a germinação. E o processo de enraizamento não é nada diferente de um processo de germinação, certo, rapaziada? Então, o que foi que eu fiz na época que eu aprendi a fazer clone foi juntar uma coisa com a outra. O processo de germinação fica bem mais pontual e objetivo quando a gente usa uma fonte de calor embaixo ali, né, uma fonte de calor. E a mesma coisa também poderia ser o enraizamento. Assim eu pensei na teoria, né? E executei na prática e deu certo. E é o método que eu vou passar para vocês novamente aqui. Consiste em que eu sempre recomendo colocar no roteador. Porém, a maioria dos roteadores hoje em dia que trabalham com 5G, é a maioria, eles aquecem mais que os roteadores de antigamente. Então, é necessário aí uma aplicação de uma camada por cima, né? Então, você faz uma camada de 2 dedos, de algo que transfira a temperatura, só que não transfira tanto aquela temperatura, saca? Por exemplo, eu já mostrei em outros vídeos que eu uso o que? Eu uso a própria placa de LED, né? Eu uso essa superfície aqui, ó, que essas minhas plaquinhas no máximo ela não aquece tanto. Coloco aqui na superfície, coloco um pouco de água no fundo da cúpula e aquilo vai gerar uma temperatura que vai enraizar. Lembrando para vocês, tem mais um material que eu esqueci de mostrar aqui. Eu vou dar um pausa, vou buscar ele e volto. Então, voltei aqui. E seria o que? O quarto material é esse potinho aqui, ó. Não é esse potinho específico, né? Inclusive a manual aí pode me patrocinar aí, que eu já falei várias vezes aqui, manual. Precisando me patrocinar aí. O que acontece aqui, rapaziada, ó. É um pote 100% escuro, ó. Vou vir aqui pra luz aqui pra vocês verem o fundo do pote, ó. 100% escuro, tá ligado? Então é um pote preto, ele não passa luz. O que é que eu faço aqui? O que é que a gente vai fazer? A gente vai, rapaziada, fazer um furo aqui no centro, um pequeno cortezinho no centro, que é o corte certinho onde a gente botar os galhos. E um ou dois cortes aqui ao redor. Geralmente eu nem faço corte ao redor, eu faço só um aqui no centro mesmo, que caba 4 galhos, que é o que eu vou fazer agora. E a gente deixa em um lugar que seja uma cúpula, para
manter a umidade lá dentro, mas que aqui no fundo sinta uma temperatura, né? Uma temperatura aí morna, menos que morna, pouca coisa. Saca, rapaziada? Então vocês vão precisar desses material, tá? Vou tomar cuidado aqui que tem uns dados meus aqui atrás, então não quero explanar, né? Então, tendo esses material aqui principal, rapaziada, o que é que vocês vão fazer em seguida? Vocês vão observar a cannabis de vocês, vai ver qual galho está propício para fazer um clone. E eu vou explicar para vocês o que é propício na minha percepção, com tudo que eu já aprendi, com todo esse tempo aí que eu tenho aí na pista, certo? Que significa o quê? Eu aprendi, rapaziada, que nessa região aqui, ó, dá um zoom aqui pra vocês verem, foca, ó, nessa região aqui, em cima da minha unha aqui, na ponta da minha unha, é aonde começa a enraizar, tá ligado? Entre o nó, a gente chama isso aqui, onde tá as duas folhas de nó, certo? Então, a gente não pode pegar um nó muito baixo, mas também não pode pegar um nó muito alto, que nem esse aqui, ó, ele tá muito alto e ele tá mole, olha só, muito molinho. Então a tendência para ele apodrecer é muito fácil, tá ligado? O galho ele precisa resistir pelo menos 4 dias sem apodrecer, para poder começar a fotossíntese. Então a gente tá aqui com o mesmo galho, certo? O mesmo galhinho que eu tava mostrando para vocês aqui, explicando sobre o nó. Então eu visualizo da seguinte forma: a gente tem o último nó aqui, a gente consegue observar que ele tá uma distância significativa do caule principal. Então ele tem uma distância significativa. Significa o quê? Pra mim, esse galho aqui, ele não é propício para tirar um clone agora, tá ligado? Porque ele tá muito distante. Apesar dele ser da canela, mas ele tá muito distante. E ele tá sendo um dos que já mais desenvolveu em termos de esticar. Então, você me pergunta, qual seria, bruxo, o tempo certo que tu faria para cortar o tamanho certo? Nessas primeiras fases, o recomendado é não tirar, né? Mas se for de tirar, velho, eu sempre recomendo tirar assim, ó. Desse jeito, rapaziada. Vê aí, ó. Desse jeito, ele tá próximo do caule principal. Então, os hormônios de enraizamento estão virados na gota aqui, tá ligado? E a gente fazendo um corte. Deixa eu tirar aqui. A gente fazendo um corte aqui nessa região. Deixa eu fazendo um corte aqui nessa região aqui, ó. E fazendo um corte triangular aqui, dando uma raspadinha. Ele vai ter uma dificuldade maior, um pouco assim maior, digamos, entre aspas, né? Vou puxar aqui pra vocês verem, entre aspas, uma dificuldade maior. Por conta que aqui é um pouco mais duro. Mas ele tem uma tendência grande de enraizar, tá ligado? É um parênteses, tá ligado? E essa daqui é a melhor opção nesse momento pra me sacrificar, tá ligado? Então eu vou tirar esse. E vou tirar esse outro, que é o vizinho dele, que é os dois primeiros que tiveram, tá ligado? Os dois primeiros que tiveram, eles vieram no mesmo naipe. Tá vendo lá? Um nó aqui, né, nessa região, e o outro nó aqui, ó. Então tá aí, ó, um nozinho, certo? Bem bonitinho aí, ó. E é onde a gente vai fazer os cortes. Aqui nessa outra, a gente tem... Deixa eu ajeitar aqui, vou botar esse negócio pra cá, pra gente poder girar, né? Vamos lá. Gravar e manusear é um pouco complicado. Enfim, não vou conseguir passar muito. Então aqui a gente tem dois galinhos principal, ó. Os primeiros, né? Esse e esse outro aqui, certo? Então veja só, rapaziada, ele já tem um pouquinho de esticamento maior do que os dois que eu falei pra vocês da outra planta. Mas eles estão certo, ó. Eles ainda estão próximos ali. Então eles são os primeiros, né? Como de qualquer forma o certo é sacrificar esse tipo de galho aqui, fazer uma poda de canela para a planta desenvolver. Então nada melhor fazer 2 clones, né? Tirar 2 clonezinhos deles. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou botar a câmera aqui em cima. Tive que fazer o corte, né? Pra poder achar um lugarzinho aqui, mas não tem jeito, vai ter que esquentar mesmo. Vou botar aqui um peso do outro lado pra botar em cima das placas. Então
fica complicado aqui. Parou. Vou ter um pouco de dificuldade aqui, né? Pra fazer. Pra me esconder aqui, certo? Mas eu vou fazer aqui, tá, rapaziada? E vou mostrar pra vocês na íntegra aí. Epa! Aí um desastrezinho aí. Eu espero que o microfone esteja captando o áudio. Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Vou tirar esse. Pera lá, né? Eu já fui cortando aqui, rapaziada. Nem esterilizei. Então, tá aí assim. Certo? Vamos lá. Vou tirar aqui o primeiro. Esse é quente mesmo. Ó, tirei um. E vou pegar aqui, rapaziada, ó. Vou espetar ele aqui na própria babosa aí, ó. Vou espetar ele pra eu ganhar tempo, certo? Deixei ali no cantinho e vou tirar o outro comando aqui. Então tá aí, ó. Certo? Vou tirar da outra aqui. Vamos lá. Esse aqui é bem um pezinho mesmo. Bem difícil de enraizar, né? Vamos ver. Ó, que bonito. Eu não sei se eu mostrei pra vocês direitinho, por conta que eu não tô vendo, né? Preciso de um auxiliar. Então vamos lá. Eu vou espetar mais um. Tá. Então tá aí, ó. Essa é a ideia. O celular provavelmente vai esquentar aqui, bicho, e vai parar a gravação, rapaziada. Se houver algum corte, é porque esquentou e parou. Tá em cima da placa, mano. A placa aquece, né? E eu tô sem a ventoinha no celular aqui. Tá aí, ó. Eu vou fazer a limpeza. Espero que consiga gravar, né? Eu vou tirar aqui o primeiro. Deixar ele bem molhadinho aqui, ó. Tirei o primeiro, certo? Ó, todo melado de babosa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui mesmo, cara, na mão. Ó, a gente vai manejar de tal forma aqui, rapaziada. Tá aqui o clone, certo? Esse é o meu jeito de manejar. Eu vou vir aqui, ó. Se eu tiver espaço, eu vou contar mais ou menos 3 centímetros, assim, ó. Essa tesoura, ela não é própria pra isso, tá? Então tem que ser um corte só. Ó, cortei. Eu vou ter que olhar aqui na câmera. Deixa eu dar um zoom, né? Pera lá, né, meu Deus do céu. Nessa partezinha aqui do olho, ele tem um pequeno brotinho. Então a gente tem que tirar, tá ligado? Dar uma raspadinha de leve, bem leve mesmo. E espeta de novo, rapaziada. Espeta de novo aqui, ó. Vou tirar a outra. Ó. Tá no zoom, então fica um pouco difícil, né? Ó. Cadê? Ó. Saí.
essa também. Vamos lá. Ó, eu sempre corto assim, ó, vertical, certo? Que ele faz tipo um triângulo. Olha que tesoura ruim, o que é que dá? Então esse olhinho aqui, ó, que é essa pequena plantinha que tá vindo aqui, eu tiro ela, ó, certo? Tiro a outra aqui também, ó. Então fica peladinho. Aqui, ó, a gente vai dar uma raspadinha bem de leve. E aí eu vou colocar pro fundo, mais do que aqui a altura desses dois dedos. Vamos lá, ó. Vai ficar bem fundo mesmo, pra sentir a babosa. Vamos lá. Agora vamos aqui, ó, nesse outro aqui, ó. Aqui já é outra planta, eu vou marcar elas aqui para não confundir, né? Apesar que elas são tudo diferentes. Então tá aí, vou dar um zoom. Mesma coisa, rapaziada. Foca. Tesourinha aqui, ó. Eu tô olhando pra câmera, então é difícil de fazer. Ó, vou pegar aqui assim, mais ou menos nessa distância aqui, ó. Tá vendo que tesoura ruim? Agora pra eu ter uma tesourinha melhor, velho. Esse aqui já, a tendência de enraizar é muito pouca. Esse tipo de erro que eu tô cometendo aqui, tesoura ruim, rapaziada, não recomendo pra vocês não, hein. Capaz dele nem enraizar, velho, por causa desse trauma aí. Cena incensurada. É, velho. Esse aqui eu já não vou cortar porque ele já é pequenininho, ó. E olha, é bem pequenininho a distância do nó aqui. Então o primeiro corte é o corte final. Esse aqui eu tô arrancando um olhinho. Foca, porra. Então é isso. Eu faço assim, tá, rapaziada? Faço desse jeito. Aí agora é que eu vou fazer a manicure. Tirar aqui. Eu nem faço em todas, mano. Ixi. Oxe, tô nem gravando. Essa tesourinha não é recomendada, porra. Certo? Esses cortezinhos aqui, pô, pra quem não sabe aí, a gente faz isso que é pra elas não ficar
gastando energia, transpirando, tá ligado? Ela vai perder muita umidade se a gente deixar essas bichas trabalhando 100%. Então é mais ou menos isso, ó. Vai ficar desse jeito. Deixa eu tirar aqui antes que o celular pare de gravar. O bicho tá quente, velho. Puta que... Aí, ó. Mas tá aí, ó. Tiramos os clones, certo? Vou deixar eles aqui. Depois eu vou limpar aqui, tá, rapaziada? Tá aí o líquido da babosa. Antes de eu pôr na água, eu vou molhar eles um pouquinho aqui. Esse daqui tá o mais forte da babosa. Eu recomendo também fazer isso aqui, ó. Deixar, cortar ela e deixar assim, ó. Depois quando você for passar, você faz isso que eu tô fazendo, ó. Chacoalha. Mistura bem misturadinho, porque ele meio que se separa. Mergulha um pouco. Aqui, a técnica que eu vou mostrar pra vocês é na água, tá, rapaziada? Não é espetando na terra não, mas se quiser fazer na terra, eu acredito que funciona. Eu acredito que dá certo. Vamos lá. Então a gente tem aqui o pote, certo? Vou cuidar daqui com meus dados. Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um furo aqui, ó. Eu vou fazer um quadrado aqui, na verdade. Ó. Ó. Vamos lá. Ó. Só que não vai caber os quatro, né? O certo é um buraquinho desse aqui. E tem umas 3 cúpulazinhas, entendeu? Cada plantinha com uns potinhos desse aqui, ó. Pra não ficar aquela aglomeração. Eu vou fazer aqui 4 clones juntos, mas não é recomendado não. Primeira vez que eu vou testar. Deixa eu ver esse líquido aqui. Nada demais. Então é isso. Vou pôr água aqui dentro. Fazer uma pausa aqui rapidinho. Então, aí ó, botei água dentro. Como vocês podem ver, tá chacoalhando aí, ó. É mais ou menos o que aqui? Metade do pote. Eu vou até tirar um pouco dela aqui, ó. Vou pôr nessa menininha aqui que ela tá precisando. Aqui tá ótimo. Tá ótimo porque também vai evaporar, né? Vai ocorrer uma evaporação aí. Muda o calor. Então, rapaziada, só observa aí, tá mais ou menos no meio. Nível do meio aí, ó. Certo? Dito isso, eu vou colocar a tampa e vou ver se cabe as 4 garotinhas aqui dentro. Vamos lá. Que eu acho que não vai caber, viu? Esse buraco tá pequenininho. Lá ele. Vamos lá, vou tirar uma. Essa daqui é filha dela. Primeira. Deixa eu molhar aqui. Nesse líquido, né? Vamos lá, primeira. Colocamos no pote. Certo era eu tirar esse olhinho aqui também, ó. Talvez também não dê certo por causa dele. Mas eu vou fazer, sabe o que? Vou cortar as folhinhas. Que é pra elas não fazer a fotossíntese. Por enquanto, tá ligado? Enquanto não criar raiz. Pronto. Tem uma outra ali, ó. Tá de boa. Seja o que Deus quiser. Então vamos lá. Pegamos mais um aqui. Certo? Vamos lá. Vamos molhar eles aqui também. Esse líquido amarelo. Vou levantar um pouco isso aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu pausar aqui. Eu vou fazer isso nos 4 aqui, tá? Então, pronto. Tá feito aqui, ó. E a gente fez o que aqui, rapaziada? Ó, coloquei plástico da mesma cor aqui nas que são irmãs. Por enquanto elas estão nítidas, que uma é irmã da outra, mas depois elas vão ficar diferentes.
e as outras deixei sem nada. Então a gente tem 4 clones aqui, acabamos de tirar, certo? Tá aqui nossas plantinhas como ficou, ó. Aqui desse lado ficou sem planta, desse outro lado também, ó. Tá ligado? Nessa daqui não, mas nessa aqui a parte que eu removi, vou até remover as folhas também. Essa parte aqui que eu removi, deixa eu bater uma foto aqui, ó. Vou bater uma foto aqui, fazer parte da thumb. Certo, rapaziada? A gente vai fazer a cúpula agora. Deu até uma amnésia braba em mim aqui. Vamos fazer a cúpula, certo? Como vai ser a cúpula aqui? Como que ela se reside? A cúpula é o seguinte, rapaziada. A gente tem a garrafa PET aqui. A gente vai fazer furos em cima, certo? Ou simplesmente deixar sem a tampa, para um pouco da umidade sair, certo? O ideal é deixar com a tampa com furos, que aí se mantém uma boa umidade aqui dentro. E a gente vai fazer um corte. Eu gosto de fazer geralmente nesse corte, nesse desenho aqui mesmo, aqui ó, a parte de baixo do rótulo, final do rótulo, a parte de baixo da garrafa. E aí geralmente eu sempre coloco um pouco de água aqui, ó. No caso nosso pote ele vai ficar bem no meio ali, centralizado ali no meio. E nessas frestas, que seria esses pitoquinhos aqui, eu deixo com água, sempre com água, que é para ela ficar evaporando, fazendo a umidade. Então eu recomendo para vocês sempre fazer esse manejo que eu faço para dar certo aí, tá, rapaziada? Então eu vou dar um pause aqui e vou voltar com ela cortada. E pronto, ó. Cortei aqui, tá o fundo da garrafa. Aqui tá a frestinha onde finaliza o rótulo. Quando vocês pegam na garrafa aí, vocês vão perceber que é assim, ó. Ela tem um cálculo, ó. Então, com isso, sabendo disso que um é mais fino que o outro, que o do centro é mais fino, eu utilizo disso para encaixar, né? E o que é que faz para encaixar, bruxo? Vocês me perguntam. Eu faço um corte aqui, ó. Igual eu vou fazer agora. A gente faz um pequeno corte, rapaziada. Eu tô com 4% de bateria e sem carregador, velho. Então eu vou acabar o vídeo aqui bem mais rápido. Então eu faço esse corte aqui, ó, que ele vai ajudar a gente fechar a cúpula. Vamos lá, ó, entendeu, rapaziada? A ideia é essa aqui, ó, ficar desse jeito, ó. O corte aqui, ó, para que ele serva é fechar, certo? Deixa lá. Então vamos lá. Como é que eu faço? Eu coloco aqui, certo? Coloquei direitinho, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou manobrar as bichinhas para não ficar machucando aqui as folhinhas. Pronto. Então esse é o jeito que tem que ficar a nossa cúpula, ó, bem no meio, o pote, tá? Eu vou pôr aqui em cima, ó, rapaziada, vou pôr aqui em cima e vai ficar aí, tá? Usando o próprio calor da placa, a gente transfere e incentiva ela a enraizar. Fechou, rapaziada? É mais ou menos isso. Daqui uns dias, quando enraizar, eu vou voltar com o resultado na íntegra e vocês vão acompanhar aí junto com a gente, certo? Rapaziada, sacrifiquei a garrafa de rega e etc. Tô morrendo de sono, virado, mano, só trabalhando. E eu tenho assumido esse compromisso com vocês e tô aqui gravando. Então se você chegou até aqui, velho, e não deixou seu like, deixa teu like pra me ajudar, mano, pra compensar aqui todo o meu esforço, tá ligado? Espero que eu consiga ajudar vocês aí nesse tutorial, que vocês realmente aprendam, consigam, realize. E se vocês também conseguir, chega aqui no meu canal e fala, mano, consegui, deu certo pra mim, consegui fazer o clone, aprendi com seu vídeo a fazer clone e tal, que pra nós aí é o mais gratificante. Fechou, rapaziada?
Deixa um comentário, qualquer dúvida aí. E aqui o que a gente fez também junto com a clonação, né, que eu até esqueci de reforçar, a gente fez uma poda de canela, né. Então a gente podou aqui a canelinha dela. Com isso eu vou também vou tirar esse brotinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, eu vou tirar agora, ó, tirei, certo, ó, tirei. Então essa parte aqui eu vou preencher de humus de minhoca, tá, vou dando lá para um humus de minhoca, inclusive vai ser agora, ó, aqui ó, humus de minhoca. Então a gente, vamos colocar aqui bastante, vou comprar mais amanhã. Vou jogar tudo no pezinho dela aqui, onde eu fiz a poda de canela, certo? Fazer uma rega. Isso eu não vou mostrar pra vocês a rega, né? Futuramente eu mostro minha rega, como é que vai ser. Mas tá aí, ó. Olha essa folha, que linda, né, rapaziada? Tá aí, então essa é a poda de canela. Fiz esse preenchimento, vou preencher tudo aqui, ó, o nível também, tá? Isso aqui vai enraizar tudo isso que eu cobri aqui, que tem essas plantas, ela vai enraizar. Com isso ela vai se fortalecer mais, tá, rapaziada? Se fortificar, crescer mais linda do que ela já tá, né? Então agora, isso aqui que eu fiz aqui, ela vai crescer mais ainda, isso vai ajudar, né? Muitos vão dizer que não, mas isso vai ajudar pra caramba. Então essa daqui também eu vou tirar, ó. Vou tirar esses dois brotinhos, porque aqui eles estão servindo como sanguessuga, né? Eles não estão servindo mais pra porra nenhuma. Só serve pra ser sanguessuga, velho. Então, melhor eles morrer agora do que ficar chupando energia aí das plantas à toa. Vou fazer um preenchimento também de humus. Não vou mostrar mais pra vocês porque eu já mostrei, né? Próximo vídeo aí vai ser falando de outra coisa ou só atualizando vocês aí. Fechou, rapaziada? É isso, mano. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Fiquem com Deus. Tamo junto. Pera aí. Pera aí. Antes de eu acabar o vídeo, vamos dar um gole aqui, certo? Fazer um brinde. Ó, vou tacar fogo. Nós vamos fazer um brinde aqui pra quem chegou até agora aqui no final do vídeo. Um brinde. Batemos 600 inscritos aí, rapaziada. Algo que eu quis muito, mas não achava que seria capaz pra mim. E graças a vocês aí eu consegui. Logo mais a gente vai bater os 1000 inscritos. Como eu tinha prometido dos 500 inscritos. Eu vou fazer um sorteio, tá? Eu vou colocar 10 inscritos como ganhadores. Vai ser 10 ganhadores. Fechou, rapaziada? Era pra ser 5 ganhadores, em referência aos 500 inscritos. Mas eu pensei, pô, 5 é sacanagem. Pra 500 pessoas dentro do sorteio, se todas as 500 participar, eu premiar só 5 é foda. Então eu vou premiar 10 inscritos, tá? Packs de sementes minha. Fechou? E quando a gente bater mais 1000, quando a gente bater os 1000 inscritos aí, eu vou fazer um outro sorteio, incluindo vai ganhar também seeds, mas vai ganhar outras coisas, tá, rapaziada? Que eu posso fornecer pra vocês. Então é isso, mano. Provavelmente nos 1000 inscritos vocês já vão ter sementes dessa geração que eu tô tendo agora aqui, principalmente de bastarde feminizada, né? A bastarde feminizada aí, que ela é uma planta ótima pra quem mora em sítio, pra quem quer camuflagem, pra quem não quer dar na cara que tá plantando aí uma cannabis. Então a bastarde ela é demais e poucas pessoas no Brasil tem ela, tá, rapaziada? Certo? Então é isso, mano. Tamo junto, é nóis. Um abraço, fiquem com Deus, tá? Fui.